O que você tem na mão, né? Para gênero textual, aí, tá vendo? Deu até um plus aqui na nossa. Mas vamos começar então e vamos fazer uma oração, Tereza? Senhora? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, ó Pai, por estarmos todos reunidos aqui para aprender mais do que a palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou. Termina que eu vou usar o microfone que a voz vai embora rápido. Então, a gente viu o Apocalipse primeiro, que mostra que esse livro, ele é um livro bem diferente, né, dos demais, né? Não que os outros não sejam importantes, mas aqui não é o Evangelho de Jesus, aqui é a revelação de Jesus. E aqui a gente nota algumas coisas muito interessantes que já no primeiro capítulo apareceu, que são notas muito judicial. Lá fala de testemunho, fala de notificação, fala de atestar, né, como se fosse um testamento. Então tem muita coisa, né, que é colocada aqui que é completamente diferente, né, do que está para trás. E o João, ele, apesar de estar preso por ordem do imperador Domiciano, ele nem cita o nome do camarada. Ele fala e entende que aquilo que acontece na vida dele, quem está na condução da história da vida dele é Deus. Então ele fala assim: olha, eu, companheiro de vocês, irmão de vocês, por conta do Evangelho de Jesus, por conta, né, da palavra de Deus, eu estive em Patmos. Ele estava exilado, e aí ele fala o que aconteceu, como é que Deus o visitou lá. Isso é muito importante porque grande parte de nós temos perguntas. Se Deus é poderoso, por que Ele não resolve logo essa parada? Né? Se Ele pode, por que não faz? Ou será que Ele quer fazer, mas Ele não pode? Tem coisa assim. E a revelação mostra que quem está no controle de todas as coisas é o próprio Deus. Mas que nós estamos o quê? Como se fosse uma demanda judicial, porque nessa história do pecado, nós não somos vítimas, nós somos culpados. Então a história da redenção não é história de livramento de alguém que está oprimido e que não tem culpa, mas é uma redenção, é uma recuperação de gente que devia ir para o inferno mesmo, mas porque Deus amou de tal maneira, ele está o quê? Num processo de recuperação. A gente não acredita muito nisso, de recuperação, porque, por exemplo, os nossos centros de recuperação de penitenciários aí não recuperam ninguém. Então a gente acha que não tem jeito, mas aí a gente vê que tem um jeito, e esse jeito é o jeito de Deus, que Ele manda o seu Filho Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para a gente fazer show, né? Nossa, sentir a presença do Espírito. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós, que martela na nossa cabeça que a gente precisa consertar de vida, tem que largar o caminho mal e se agarrar ao quê? Ao caminho bom, que os nossos sentimentos eles não são confiáveis, que o cristão ele vive pela fé. Então é um processo muito menos Hollywood e muito mais sangue, suor e lágrimas do que a gente pode imaginar. E o livro de Apocalipse mostra isso com uma clareza formidável. E como é uma literatura apocalipse, é um estilo, é um gênero textual, né? Existe mais de 30 apocalipse. Porque o apocalipse, ele surgiu, esse gênero textual surgiu, foi exatamente no silêncio dos profetas. Entre o ano 200 e o ano 150 surgiram vários livros dessa maneira, que eram pessoas querendo assim, falar, olha, Deus não, o pessoal está com perguntas, Deus não esqueceu, lá no final Ele vai dar um jeito nisso, então não percam a fé. E o sujeito querendo ajudar a Deus, colocava como autor do livro
alguém que foi importante, né? Que falou assim, não, se eu colocar que foi fulano que escreveu, o povo vai ler. Então tem Apocalipse de Abraão, tem Apocalipse de Enoque, tem Apocalipse de Adão, até Adão escreveu, né? O Apocalipse, né? Então o pessoal ia colocando assim. Só que eles não podiam ter escrito, por quê? Porque eles viveram lá atrás, eles morreram. Então a pessoa misturava e muita gente quer ajudar Deus, até hoje em dia, ó, Deus falou isso, não falou, a pessoa que quer que você escuta e para assim dar um peso, fala que foi Deus que falou, perigoso isso. E a gente não sabe por que Deus pegou esse gênero textual, né, como a Aninha nos ajudou aqui, né? Eu falava estilo literário, e fez um para valer, que é o Apocalipse de João, que é esse aqui, que é cheio de simbologia, de cores, de números, né? E o número que mais se destaca no Apocalipse é o número 7, que fala de plenitude, né? São 7 dias na semana, então a semana, 6 dias trabalharás, no 7 você vai descansar, um tempo completo 7, né? Se você é músico, você aprende lá que são 7 notas musicais, né? Quando vai apresentar, aí nós vimos no capítulo 1 o Espírito Santo de Deus, fala os 7 Espíritos de Deus. Aí fala assim, não dá isso, vai estar lá em Isaías, no capítulo 11, do tronco de Jessé vará um broto, né, e da sua raiz um rebento, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho. E aí ele vai descrevendo, você pode contar lá, vai estar certinho que é 7, que mostra o que? A plenitude do Espírito de Deus. E também o número 3, que sempre fala o que? Da Trindade. Então lá no capítulo 1 aparece Deus, né, aquele, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Então, da parte dos 7 Espíritos de Deus e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então você pode ver que é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai aparece como extremamente atuante, porque não fala assim, da parte de Deus, aí pensa, onde está Deus? Não, Deus, aquele que era, aquele que é e que há de vir, quer dizer, alguém que é ativo. O Espírito Santo, aí você não vê que tem muita ação, né? Aí remonta lá, Isaías 11, né? O Espírito do temor, do conselho, que fala, porque o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas quando fala de Jesus, fala de novo o que? 3 vezes, né? A testemunha fiel, o que é testemunha fiel? É aquela que comparece com as coisas claras, né? Diz que no grego é mártir, é a pessoa que, por exemplo, e que morre de maneira injusta. Por exemplo, Jesus morreu de maneira injusta, mas a causa que levou ele a morrer era completamente justa, que era o que? A nossa salvação. Então ele se deixou morrer por conta dessa substituição, mas a maneira como foi uma maneira violenta, né? E de alguma maneira essas coisas são tão verdadeiras que hoje nós estamos reunidos aqui o quê? No nome dele. Imagina se reunir no nome de uma pessoa que morreu do jeito que Jesus morreu. Então você vê que isso é uma questão de fé, não é uma questão de vista. Então tudo que a gente precisa para aprender sobre o livro de Apocalipse é a Bíblia. Não se deve sair da Bíblia. Quem começa lendo Apocalipse e sai da Bíblia, desorienta e desorienta os outros também. Por quê? Porque não é uma alegoria. Você não tem de procurar o que isso aqui quer dizer, que talvez tenha uma revelação aqui que eu não estou enxergando. Não. Aqui é tudo, as interpretações são muito objetivas. E a chave interpretativa é o quê? É o Antigo e é o Novo Testamento. Então, esse número 7, ele aparece, tanto é que são 7 vezes contado, que é a mesma história. E nós vamos ver então agora, terminar, quando a gente começou no domingo passado, a primeira vez que ele conta a história. Ele apresenta Jesus, Jesus aparece, e é extremamente simbólico, que quando você vê a descrição de Jesus no primeiro capítulo, se você visse isso aí, você
Ele lá desmaiou, né? Caiu como morto, na hora que viu Jesus do jeito que aparecia, né? E a gente ia sair correndo também, ou sei lá, né? Que uma espada na boca, olho com chama de fogo, né? Pé como de bronze reluzente. Você fala, o que é isso? Mas tudo tem o que? Significado. O que quer dizer o significado? Olhos como chama de fogo. Enxerga tudo. Os pés como de bronze reluzente. Aí vem, ele vai esmagar os seus inimigos. Ah, mas eu pensei que Jesus era bom. Tanto é que ele está esticando o quê? Esse tempo. Mas no final ele vai o quê? Destruir completamente todos os seus inimigos. Uma espada na boca de dois gumes. O que é isso? O que ele fala é a palavra de Deus. Então leva a sério, porque é isso aqui que vale. Quando fala de cabelo lá, alvo como branca lã, do que está falando? Ele é antes da fundação do mundo. Fala o quê? De eternidade, né? De experiência. Tudo foi feito por meio dele. E quando fala lá de vestes talares com cinto de ouro, é que a roupagem de Jesus é uma roupagem o quê? Nobre. Nós estamos falando do céu. Então, essa conversa que o pessoal fala, se ele voltar aqui, vão matar ele de novo. É porque não conhece, não viu o quê? Toda a história. Então, o último símbolo que apareceu lá foi que Jesus ele está o quê? No meio dos candeeiros, são 7 candeeiros. E na sua mão direita ele tem 7 estrelas. De novo, é muito simples a interpretação. Os candeeiros já falam bem claro que são o quê? As 7 igrejas que estão na Ásia. E na sua mão direita ele tem o quê? Os anjos. Quem são esses anjos? Olha, eu não posso afirmar, porque isso aqui tem gente que pode ter outra opinião. Aqui nós não estamos discutindo a respeito de fundamentos para a salvação, mas nós estamos conversando que a respeito da revelação que foi dada, e existe muita gente piedosa que tem pontos de vista que é diferente, e isso não deve ser motivo de briga, mas nós temos toda a liberdade de alcançarmos o que nós alcançarmos de Deus e crermos e compartilharmos. Então, quando eu falo aqui, eu não estou desfalando, até se alguém tiver alguma outra opinião, né, pode colocar aqui. Os 7 candeeiros, né, na realidade, hoje, quando o pessoal vai a Israel, todo mundo traz aquele castiçal com 7, não é? O que isso aqui quer mostrar? Quer mostrar que a igreja é o quê? É o Israel de Deus. Então essa conversa que existe, muita gente falando que Deus tem um plano específico para Israel, a parte da igreja, à luz da palavra de Deus, é complicado. Não é que eu não queira que tenha, nem estou falando que não tem, mas é complicado, porque Israel, segundo a gente vai ver no Apocalipse, ele tinha uma missão muito forte, que era ser uma luz para os gentios. E ele tinha a missão de trazer o que? O Redentor. E o fato deles terem rejeitado Jesus, isso fez com que todos aqueles que creem, inclusive os israelitas, se tornem o que? Filhos de Deus. Porque os israelitas não são aqueles descendentes carnais de Abraão, mas são aqueles que creem, é a família da fé. Né? Então, quando fala desses 7 candeeiros, ou candelabro, né, ou 7, né? É muito forte essa possibilidade, né, grande, que eu acredito que tem, de quando falar de Israel, é de falar o quê? Do Israel de Deus. Se a gente for pegar lá em Efésios capítulo 2, fala que Jesus, ele destruiu o muro, né? O Trump quer construir, mas ele destruiu o muro da inimizade, que separava o quê? Judeus dos gentios, e dos 2 povos ele fez um só. Então, essa situação, essa maneira como se fala, é como se fosse construir um muro que Jesus destruiu, e foi isso que ele fez com a sua morte. Então, ficar colocando dessa forma, e isso tem data, né? Essa teologia, essa teoria, isso aí tem um nome e tem data, né? O nome chama Darby, e a data disso aí é o quê? É a primeira parte lá do século XIX.
Antes ninguém falava, por exemplo, dessas coisas aqui a respeito, igual de Lahai fala, né, por exemplo, Deixados para Trás, que é um livro que eu apreciei muito, mas que não tem muito a ver com aquilo que é revelado na palavra de Deus. E aí a gente pode ir para onde precisa ir, para mostrar aquilo que está escrito. Porque mesmo o Apocalipse 1 fala que eis que vem com as nuvens, vírgula, e todo olho verá. Não está falando que vem, alguns vão ver, né? Essa questão aí, em caso de arrebatamento, esse carro vai estar, como é que fala? Desgovernado, né? Imagina a maluquice, né? Você está no avião lá e tal, e de repente o piloto é arrebatado, e você porque pronto, você não estava lá assim, você agora vai o quê? De bico no chão, porque, quer dizer, umas coisas assim muito cinematográficas, que mexe com as nossas emoções. E quem que não quer escapar? Na boa, quem que não quer escapar? Todo mundo quer escapar. Só que os nossos irmãos do 1º, 2º século, 3º século, eles não escaparam, eles sofreram. Eles selaram com a sua vida o seu testemunho, a fé em Jesus Cristo. Então nós vamos ver na palavra de Deus que existe coisas que vão acontecer, mas existe uma proteção para os filhos de Deus. Se fala muito em Apocalipse sobre a marca da besta, não fala? Mas se fala muito pouco que antes das pessoas terem a marca da besta, Deus selou os seus. E selou de duas formas. Fala lá de 144 mil, que é o número também simbólico, e fala também de uma multidão que ninguém podia contar. Quando fala dos 144 mil, fala que esses 144 mil são do quê? Das 12 tribos de Israel. E quando fala da multidão não podia contar, não fala nada de Israel. O que isso parece ser? Parece ser que esse 144 é um número que é simbólico que diz respeito que ao Antigo Testamento, onde Israel era o povo, não é? Eleito por Deus. E quando fala de uma multidão que ninguém podia contar, aí está falando o quê? De todas as pessoas que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, a nossa responsabilidade aumenta e o nosso pavor vai embora, porque você vê que não é um caos, né? Apocalipse, né? Não vou nem dormir hoje, porque tem gente que evita, e a gente viu aqui que o Apocalipse é um livro que só da pessoa escutar, ela já é bem-aventurada. Quem lê já é bem-aventurado. E quem guarda? O que quer dizer guardar? Quer dizer uma pessoa que lê, escuta atentamente. Esse versículo aqui eu gostei mais desse. Não é questão de gostar, isso aqui é uma revelação. Tanto é que agora você pode ver lá, fala assim, da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora aqui, você vê, essas 7 cartas são cartas que Jesus Cristo escreveu. Não é isso? Vamos lá então para a leitura delas. Pode ler, Tereza. Aonde da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem a mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro.
se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, Pode ler. ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, essa é a primeira carta, das 7. E a carta é dirigida à igreja de Éfeso, não é? No domingo passado a gente pegou uma imagem aqui que mostrava Patmos e as 7 igrejas. Tinha igreja para todo lado, até mesmo na Turquia tinha mais igrejas. Por exemplo, Colossos não está aí, tem Hierápolis, tem outras igrejas que não está aí. Mas por que 7? Porque mostra o quê? A plenitude da igreja. A igreja, de um jeito ou de outro, ela vai se encaixar o quê? Numa dessas 7. Você vai ver que nessa estrutura é uma carta muito simples e direta. Não é uma carta de muito raciocínio, né? Nós não estamos lendo aqui Romanos, que vai argumentando e fala tese, antíteses e tal, tentando convencer. É uma carta muito direta de Jesus. Primeiro, é o seguinte, eu estou aqui, eu estou no meio da igreja, eu tenho um anjo na minha mão, e ele se apresenta aí como é que fala? Ele se apresenta, capítulo 2, né? Capítulo 2, ele fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essa coisa diz aquele que tem na mão direita o que? Os anjos, né? As 7 estrelas, e que anda no meio o que? Dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, eu não estou ouvindo falar a respeito de vocês, eu sei muito bem o que está acontecendo aí, porque por acaso estou aqui. Vocês não estão me vendo, mas estou aqui. E eu conheço a obra de vocês e é muito legal a obra de vocês. Vocês trabalham pra caramba, vocês são perseverantes, vocês não suportam homens maus, né? E vocês colocam à prova aqueles que falam que são apóstolos e não são. E vocês os acharam mentirosos. Quer dizer, esse negócio de apóstolo falso já tinha naquela época, né? E aí fala que esse pessoal tinha um discernimento e via se testificava ou não o que? A integridade daqueles que se apresentavam como homens de Deus, como apóstolos. Olha, você tem perseverança, você suportaste provas por causa do meu nome e você não se cansou. Mas tem uma coisa que não está bom, é que você o que? Abandonou o seu primeiro amor. Não está falando que eles não tinham amor para Jesus, mas aqui é como se tivesse baixado o nível que? Do amor, da dedicação e do zelo com Jesus. E aí Jesus mostra o quê? Que não adianta fazer as coisas se nós não tivermos o quê? Uma comunhão, um amor para com Ele. Tem um cântico antigo, cantava lá na igreja presbiteriana, que fala assim: tudo é belo em derredor quando há o que? Amor no lar. Se faltar o amor no lar, o lar vai funcionar como se fosse uma empresa, não vai ter o aconchego, não vai ter a afetividade, e o que vai acontecer é o que tem acontecido, onde as pessoas vão vivendo o quê? Numa negociação de que, não está legal aqui para mim, eu vou embora. Não tem um vínculo, que é o quê? O amor, que é a essência do próprio Deus. Então eu falo, olha, vocês fazem tudo certo, a teoria de vocês é certa, teologia é legal, vocês não aguenta conversa fiada, só que vocês deixaram o primeiro amor de vocês. Eu falo para vocês se arrepender e lembrar onde vocês caíram, por quê? E para vocês fazerem a primeira prática, praticar as primeiras obras. Então fazer a coisa certa com a motivação certa, né? E se não for assim, esse candeeiro de vocês não vai iluminar não, porque você pode ter até uma igreja, mas a igreja ela tem que iluminar, e se ela não tiver amor, ela não vai iluminar, porque por acaso o amor é o que? É Deus, Deus é amor. Então se ele não tiver ali, tudo que vai ter ali vai ser o que? Palavras. E aí você lembra, né, da Bíblia, que não sai dela, né, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que soa, ou como lá e fala, pronto, só barulho. Então o amor é o que permanece, e a gente tem que zelar para que esse amor esteja o que? Na gente. Tem contudo a teu favor
que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são esses nicolaítas, né? Eu não sei, e alguns falam, né, que esses nicolaítas, né, são pessoas, né, que se apegavam, né, à doutrina de um sujeito chamado Nicolau, que era um dos 7 diáconos lá, quando eles separaram os diáconos lá em Atos, né, fala lá do Filipe, do Estevão, tal, e aí fala de um Nicolau que era prosélito de Antioquia, né? E aí o argumento é que, igual no colégio apostólico dos 12 tinham lá, que era o Judas, né? Em todo lugar sempre vai ter gente do contra, inclusive esse Nicolau. Mas nós não temos o que uma base segura para afirmarmos exatamente porque aqui não diz. E quando não diz, é para a gente duvidar do texto? Não, é para a gente saber o quê? Que Jesus estava escrevendo alguma coisa que ele sabia. Então, muitos falam, e aqui dá para a gente acreditar, que os irmãos, eles estavam debaixo de perseguição já há muito tempo. E quando você fica debaixo de perseguição há muito tempo, já estava no final da era apostólica, muita gente já tinha morrido. O que você vai tentando fazer? Se adaptar. Então, Jesus já tinha falado que a gente ia pagar isso com a vida. Mas às vezes as pessoas vão tentando arrumar alguma maneira de garantir a vida eterna, mas também de viver bem nessa. De que maneira? Não sendo tão radical, não sendo tão fanático, não é? Então sendo assim um cristão Nutella, né? E não um cristão raiz, não é? O que é um cristão Nutella, né? Correu, essas coisas, né? O ambiente é bom, o culto foi maravilhoso. E por que o culto foi maravilhoso? Porque está todo mundo feliz. Talvez se você for no cinema, você vai ver que tem muita gente feliz, e não quer dizer que o cinema foi maravilhoso. Então, quando que o culto é maravilhoso? Quando a palavra de Deus é pregada, quando Deus é adorado, e quando a gente sai para casa, certo que a gente precisa o quê? Pôr a nossa vida em ordem. Porque se a gente sair sossegado demais, a gente pode estar sendo o quê? Enganado. Porque quem não tem coisas para colocar em ordem na sua vida? E o viver pela fé é isso. É a gente não se desesperar, mas também não ficar folgado demais, não. Não é como dizia lá o Agostinho, né? Não se desespere. Um ladrão foi salvo. Não fica folgado. Um ladrão foi condenado. Então viver nesse mundo é viver o quê? Em vigilância, em oração. Para quê? Para não cair em tentação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha que aqui na estrutura do texto, fala que o Espírito diz o quê? As igrejas. Então não é uma igreja, mas as igrejas. Então, aquilo que foi escrito, mas eu sou de Éfeso, eu não sou de Esmirna. Escuta o quê? Aquilo que ele diz, porque essas 7 cartas, na realidade é o quê? É tudo que Jesus tem para falar, o quê? Para a sua igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, quando os nossos pais pecaram, porque comeram lá o fruto, eles foram expulsos do paraíso. E eles não puderam comer o quê? A árvore da vida. Só que aqui ele está falando que ele vai permitir a quem tiver ouvido para ouvir e voltar à prática das primeiras coisas, que vá lá na árvore da vida, o quê? Pegue do fruto e coma. Por que não deixou antes? Porque antes estava em pecado, agora aqui está redimido. Então redimido, pode. Agora se comesse sem estar redimido, aí ia ser o quê? Uma vida eterna de pecado. Gente, está tudo envolvido aqui. A gente tem de lembrar que quem estabeleceu a inimizade entre a mulher e a serpente foi o próprio Deus. Eu colocarei inimizade entre você e a serpente.
Não, ele fala para a serpente: eu colocarei inimizade entre você e a mulher, tu lhe ferirás o calcanhar do descendente, e ele vai esmagar o quê? A sua cabeça. Quando Deus resolveu colocar essa inimizade, foi uma maneira dele falar que ele era o nosso amigo, porque para a serpente não tem salvação. E se nós fôssemos amigos da serpente, ou se nós nos tornássemos, mesmo com todo o esforço que Deus faz para que nós sejamos redimidos, a gente quiser ser amigo da serpente, então a gente não vai comer da árvore da vida, mas nós vamos fazer companhia, o que é com a serpente, que é o dragão hoje, né? E com todos os seus aliados no lago que arde em fogo e enxofre. Então vamos agora para a segunda carta, a carta de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Pode ir. Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a sua tribulação e a sua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Então essa segunda carta, tem muitas pessoas, né, que trabalham isso, por exemplo, e alguns não, assim, com todo respeito, são pessoas bem mais eruditas, né, pessoas bem mais experientes do que eu, né, que tiveram acesso, né, mas a gente tem liberdade então em algumas coisas. Por exemplo, eles falam que isso não tem nada a ver com 7 eras da igreja. Eu já acho que é muito interessante como que se encaixa, né? Por exemplo, a igreja no final da era apostólica era uma igreja muito operante, mas você vê que tinha muita relia lá entre eles, né? O Paulo falava: eu fui lá, que parecia ser muita coisa, não me acrescentar nada. Você vê um jeito de falar assim meio, né? O Pedro lá, eu resisti ele na cara, né? Então você vê lá assim, ó, se você for com o João Marcos, você vai para lá, com o Barnabé, você se vira com ele lá, que eu vou com outro aqui, que eu não quero saber desse João Marcos não. Então você vê uma situação assim. Outra coisa, o povo lá tinha ficado muito dentro de Jerusalém, embora Jesus tinha falado que era para pregar Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A missão é um ato de amor, porque a missão é você deixar o seu conforto e ir adiante o quê? Levando a mensagem que alguém deixou o seu conforto e trouxe para você. Então, o pessoal não estava muito nesse negócio de evangelizar. Você pode ver lá em Atos. Como é que o pessoal começou a evangelizar e fazer missões? Foi com uma perseguição. Quando estourou a perseguição em Jerusalém, que eles já tinham enchido Jerusalém com a doutrina, tanto é que o pessoal falava: olha, vocês não podem falar nisso não. Mas eles falaram: não, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Aí eles foram para todos os lugares levando o evangelho. Tanto é que o Filipe foi lá para Samaria e os samaritanos se converteram. E o apóstolo Pedro só foi parar lá em Samaria por quê? Por conta do barulho do avivamento que o Filipe, que era um diácono, tinha feito lá. E quando ele chegou lá, ele já deu uma enquadrada num sujeito lá, chamava Simão Mágico, que era tipo um macumbeiro lá da região, né? Ele era o ocultista e tal, porque ele queria dinheiro para ter o poder do Espírito Santo, que é assim que ele tinha aprendido. E o Pedro fala assim: olha, o seu dinheiro é para você, para a sua própria perdição. Então, essa segunda carta, ela tem muito a ver o quê? Com perseguição. Então, alguns falam, e eu acho que não está errado a gente falar nisso, que além de representar um tipo de igreja, também fala muito forte aquilo que aconteceu entre alguns anos, tipo o ano 70 lá, quando teve a destruição de Jerusalém, até o ano 313, quando foi proibida as perseguições aos cristãos. Então aqui fala
que conheço a Esmirna, escreve, né? Ele se apresenta primeiro. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, Jesus se apresenta tipo assim, ó, a morte faz parte e eu sei porque eu experimentei ela. E aí ele já fala isso com esperança. Eu estive morto e voltei dos mortos. Eu conheço a aflição de vocês, a tribulação. Conheço a pobreza. Aparentemente vocês são muito pobres, mas vocês são ricos. Aí como é que pode falar que é rico se eles eram pobres? É porque a questão financeira não tem muito a ver o quê? Com de fato a riqueza. Tem família que tem muito dinheiro, mas são miseráveis nos seus relacionamentos, na sua vida. E tem família que está no contrapé financeiro, mas tem uma ligação, tem um respeito, tem um amor. Então eles são o quê? Ricos. Eu lembro uma vez que eu tive de atender uma família aqui, por conta de um jovem que estava usuário de droga, uma família muito bem de situação. E a gente na época só tinha o Fiat Uno, aquele que foi seu, né? Depois. E eu cheguei lá, na hora que abriu a porta lá, cada um lá da casa tinha um carro, a gente tinha 2 carros. Aí fui lá, conversei, orei, aqui é trem, chique, encolhe, volta, hora, né, e tal, e pronto. Aí na hora que eu fui embora, o senhor foi me acompanhar até na porta. E a Teca estava esperando dentro do carro, porque a situação lá estava muito grave, a Teca falou, não, eu fico aqui, né. Aí na hora que ele chegou, ele olhou o carro e falou assim, pastor, naquela época aparecia muito televisão, o pessoal acha que porque estava na televisão que, pronto, a gente era... Eu falei, não, tá aqui. Eu falei, mas sua esposa... Eu falei, não, tá tudo bem, é o carro que a gente tem. Ele falou, mas você só tem esse carro? Eu falei, nós temos esse carro aqui, graças a Deus nós temos ele, né? Aí ele pegou e falou, vem cá. Aí mostrou de novo, eu tinha visto, né? Ele falou, cara, você é rico. Aqui cada um tem um. Eu não sei para onde ninguém anda. E quando eu chego em casa, tá essa encrenca toda aqui. Por quê? Tem uma coisa que para ele, por exemplo, fez a opção do dinheiro, mas não teve o quê? As ligações que uma família deve ter. Então, tinha muito, mas o que ele tinha? Uma angústia. Quantos daqueles carros ou da fortuna ele daria para tirar o filho do vício lá do crack? Você imagina. O apartamento só do menino lá era assim, era melhor. Quando não tinha televisão grande, a dele era maior que existia. Tinha tudo. Na hora que você chega lá, aquele cheiro horrível, porque ele saía da casa e ia atrás do quê? Então, Jesus fala assim, olha, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. E eu conheço a blasfêmia daqueles que se declaram judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. E aqui tem um aviso muito interessante. Esses judeus aqui, que são sinagogas de Satanás, era gente que era para ser de Deus. Mas a pessoa começou a ficar tão azeda, que se transformou o quê? Em algo do mal. Os judeus naquela época já tinham tido o direito de se tornar o quê? Uma religião, porque o Império Romano era extremamente tolerante o quê? Com as religiões. Se a pessoa fosse fiel a Roma, pode fazer a religião do jeito que quiser. Eles não eram aqueles que impunham uma religião. Só que o que os judeus tinham feito? Eles começaram a ficar o quê? Contra a igreja. E eles ficaram como se fossem delatores dos cristãos. Então eles eram uma religião aceita por Roma e denunciava muitos cristãos falando, olha, eles falam que Jesus é o rei. Aí Roma, opa, pera lá, rei é o César, não pode ser outro. E por conta disso, os cristãos eram mortos. Quem estavam delatando? Os judeus, que era o quê? Povo de Deus, era para ser povo de Deus. Jesus veio para eles não receberam Jesus. E porque não receberam, a situação deles ficou muito o quê? A situação deles se tornou muito complicada. Então, Jesus fala, olha, eles são sinagoga de Satanás. Sinagoga era o lugar, era a igreja deles, o jeito que eles se reuniam.
Depois que o templo foi destruído, eles começaram a se juntar o quê? Em grupos pequenos, e ali chama sinagoga. E era a sinagoga de Deus. E se tornou o quê? Uma sinagoga de Satanás. E isso tem uma advertência enorme, no sentido de que não é porque alguém está muito bem, esse alguém não pode se tornar o quê? Muito mal. Não é porque uma comunidade está muito boa, que essa comunidade o quê? No automático vai continuar boa. Não temas as coisas que você tem para sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser dispostos à prova. Opa, que negócio é esse? Por que o diabo pode colocar alguém na prisão? Resposta: porque Deus permitiu. Aí por que Deus permitiu? Bom, a gente não sabe tudo, mas a gente sabe que essa batalha é uma batalha judicial. E o diabo, ele usurpou alguns direitos que está sendo tirado totalmente dele, mas que ele tem. Por exemplo, hoje ele não pode mais o que? Seduzir as nações. Por que não pode? Porque o evangelho está sendo pregado, o Espírito Santo foi derramado. Mas o diabo, ele está na terra cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele está o quê? Trabalhando no sentido que de trazer o máximo prejuízo que ele puder para as pessoas, para a igreja. Por quê? Porque ele sabe que ele está perdido. E como uma pessoa irada, ele quer levar o máximo possível de gente com ele. Então aqui fala que ele vai, olha, não é Roma que está prendendo vocês, é o diabo. E por que Deus está permitindo isso? Simples, para vocês serem postos à prova. Jesus já tinha uma situação similar a essa lá no passado. Se vocês forem lembrar do Pedro, Jesus falou assim, ele chegou, Jesus, porque se todo mundo te abandonar, eu aqui não te abandono. Jesus falou assim, Pedro, Satanás fez um requerimento, olha a questão judicial, né? Te requereu para peneirar você como trigo. Ou seja, ele fez um requerimento falando assim, esse Pedro não é de nada, igual ele fez com Jó. Me dá uma autorização que eu vou mostrar que esse cara aí não é nada. Aí Jesus fala assim, e eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, eu orei para você para que você passe na prova. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então o diabo consegue que autorização para provar. Mas não pode deixar. Opa, como é que uma pessoa vai ser aprovada se ela não for provada? Quando ela passa por prova, ela pode ser tanto aprovada quanto reprovada. Então não é mérito nosso entrar aqui, porque que Deus deixou, mas o que cabe a nós? Sermos fiel até quando? Até a morte. Até a morte. Não aguento mais. Mas você não morreu ainda, por que você não aguenta mais? Tereis tribulação de 10 dias. É curioso que o número de imperadores romanos que perseguiram a igreja foram 10. Desde Nero, Domiciano, Vécio, vários que perseguiram a igreja, os que foram mais ferozes nessa perseguição. Aonde que eu acho isso? No livro dos Mártires, de John. É um livro muito conhecido, agora esqueci o nome do camarada, mas que é o autor, mas que ele mostra que toda a história da igreja, e foram 10, e se você procurar na internet também, você vai ver que foram 10, que simbolicamente pode falar 10 períodos ou 10 dias, Ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, a primeira morte
a gente pode sofrer o dano. Aliás, todo mundo vai morrer. Quer pelo viés do martírio, quer pelo viés da morte natural. Mas a segunda morte, que é a morte eterna, porque tem a vida eterna e tem a morte eterna. Os dois aparentemente estarão vivos. Mas quem está no lago do fogo de enxofre, você não pode falar que está vivendo. Aquilo é chamado de morte eterna. Então o vencedor, quer dizer, aquele que escutar aquilo que tem para dizer aqui, de maneira nenhuma vai sofrer o quê? O dano da segunda morte. Então isso é uma carta a outra igreja, e ao mesmo tempo, se for da maneira como eu imagino que seja, né? Isso aqui, em termos de história, nós estamos no ano que 313 da era cristã. Ou seja, desde que nós começamos aqui era quase 9 horas, quer dizer, quase 10 horas, nós já andamos 313 anos, é muita coisa, né? Começamos lá do ano depois de Jesus, já andamos o quê? 300 anos, né? E agora nós vamos ver Pérgamo, a gente anda mais 200 nessa próxima carta. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim, tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então essa aqui é uma das igrejas que recebe mais críticas da parte de Jesus, a igreja de Pérgamo. E ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que quer dizer a espada afiada de 2 gumes? Palavra de Deus. Então tipo assim, ó, estou chegando aí, e eu estou chegando com a palavra de Deus. Mas nós estamos com um trelelê que nós fizemos e acontecendo. Pois é, mas a palavra de Deus é com ela que eu estou chegando aí. Conheço o lugar que você habita, onde está o trono de Satanás. O Apocalipse fala poucas vezes do trono na terra, e muitas vezes fala do trono no céu. E quando ele fala do trono na terra, ele fala do trono de Satanás. E quando ele fala do trono no céu, ele fala do trono de Deus e o trono do Cordeiro. Ou seja, a gente já vê que essa questão de poder na terra é uma questão muito diabólica. O Satanás caiu lá de cima, está na terra cheio de fúria, sabe que tem pouco tempo, e ele é um articulador muito bom, no sentido de poder. Conheça o lugar onde você habita, onde está o trono de Satanás. Se for na história lá das 7 eras da igreja... Oi? Justo Gonzalez, ou aquele outro que morreu aqui o ano passado. Agora eu comprei uma lá do Felipe Aquino, que é um escritor católico, né? Tem toda a mesma coisa. Então conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ou seja, o negócio de vocês é uma mistureira doida, porque vocês não negaram o meu nome, não negaste a fé, mas vocês estão com muita coisa misturada aí. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, qual foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Quem é esse Antipas? Eu não sei, você não sabe, mas Jesus sabe. Às vezes, a gente quer ser conhecido pelas pessoas, e isso não importa muito. Agora, ser conhecido por Jesus, você vê que ele introduziu o nome de um sujeito aqui,
que ninguém nem sabe o que foi, mas a gente sabe que ele foi morto, né? Porque ele foi uma testemunha fiel, ele se destacou. Ele provavelmente era um crente realmente que se destacava não pelo seu poder, mas pela sua piedade, porque o pessoal devia saber quem que é Antipas. E Jesus chama esse Antipas do mesmo nome que ele foi apresentado lá em Apocalipse 1:1, testemunha fiel. Ou seja, alguém que pagou, que selou com a sua morte o quê? O seu testemunho. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Tem uns aí que sustenta a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a armar ciladas aos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Naquele tempo tinha muitos cultos que eram feitos, né, no paganismo, aonde as sacerdotisas elas eram prostitutas. E na verdade o culto era uma grande orgia. E pelo que fala aqui, porque esse Balaão, quem que é esse Balaão? Esse Balaão é um profeta de Deus lá do Antigo Testamento que gostava muito de dinheiro. E geralmente profeta que gosta de dinheiro costuma não dar certo. Sabe? Pastor muito apegado a dinheiro costuma não dar certo. E esse camarada aqui, ele era profeta de Deus. Só que esse Balaque era um sujeito que não era do povo de Deus, ele era um rei. E o povo estava saindo lá do Egito e indo para a Terra Prometida. E aonde eles passavam, eles detonavam os inimigos, Deus era com eles. E esse Balaque era rei de um povo que estava no caminho. E quando ele viu o jeito que era, ele falou: bom, a gente tem de arrumar um jeito para derrotar isso aí. Só se a gente conseguir um jeito do Deus desse povo aí, que é tão forte assim, amaldiçoar eles. Ele falou: tem um cara ali legal, chama Balaão. Se a gente lá molhar, né, dar o cascai lá para o Balaão, porque o que o Balaão fala acontece. Vamos pagar o Balaão para o Balaão amaldiçoar o povo. Aí for lá o quê? Aí é uma história até cômica. Porque chega lá, na hora que ele fala para Balaão, vamos, tá? Aí o Balaão vai consultar Deus. Deus fala assim: negativo, vai não. Não vai não. Aí ele volta lá para falar que não vai, e o cara fala qual que era a proposta, né? E o Balaão fica, não, mas... Aí ele foi lá e insiste com Deus, numa coisa que Deus tinha falado não. Aí Deus fala assim: não, então pode ir, mas você só fala o que eu disser para você. Aí ele correu lá, montou na mula dele, né? E foi, né? Só que a mula empacou. Diz que a mula olhava, viu o anjo e falou assim: não vou lá não. E ele começou a bater na mula. E na hora que ele começou a bater na mula, lá o texto fala que a mula falou com ele. E ele estava tão obcecado por conta do dinheiro lá, que acho que ele nem percebeu, né? Que o pessoal fala, quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Que ele estava conversando com a mula. Sabe o que a mula falou para ele? Há quanto tempo que eu te sirvo? Ele falou: era muito tempo. Quantas vezes que eu empaquei? Ele falou: não, você só empacou na hora errada, agora que eu estou precisando de você. E aí eu sei que, não sei se ele foi em cima da mula, ou se ele carregou a mula, não sei que jeito, eu sei que ele chegou lá no lugar onde estava o povo, com o intuito de ganhar o dinheiro lá do Balaque. Só que na hora que ele chegava lá, o povo de Israel, na hora que ele ia falar, ele só conseguia abençoar, porque Deus colocava as palavras na boca dele. Aí o Balaque falou: não estou te entendendo não, pô, que eu estou te pagando é para outra coisa. Ele falou: pois é, mas eu não posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. É o que ele falava, pô. E aí naquela tensão, o que o Balaão fez? Por isso que ele aparece aqui. Ele é conhecido como o homem que fez errar Israel. Ele falou assim: olha, é o seguinte, só tem um jeito desse povo ser amaldiçoado, é se eles se revoltarem contra Deus. E aí ele ensinou o Balaque, falou assim: Balaque, faz o seguinte, pega as filhas de vocês
e põe para seduzir os filhos de Israel. Então, na verdade, porque eles têm uma lei que eles não podem se misturar. Então, se eles se misturarem, eles vão estar desobedecendo a Deus. E na desobediência a Deus, eles vão ser amaldiçoados. Ou seja, esse balão que está lá no início, agora ele aparece aqui o quê? Mostrando que essa astúcia de fazer o outro errar é uma astúcia que está pertinente. Tem pessoas que têm prazer em fazer o que os outros errar. Então tem vocês aí, né, que sustentam a doutrina de Balaão, que falam que não tem problema nenhum a pessoa ter uma vida frouxa, porque está tudo bem, Deus ama, Deus dá um jeito, né? Então não precisa ficar tão rigoroso assim, né? Então, essas ciladas que são armadas, né? Vamos fazer, está tudo certo, não tem problema nenhum, o que tem? Né? Ninguém merece. E aí vai. E aí os pessoal estavam fazendo o quê? Estavam comendo comida sacrificada, estavam praticando prostituição. E também tem aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, lá em Éfeso, os nicolaítas eram odiados. Agora aqui eles já eram o quê? Já tinha gente que seguia eles. Portanto, arrepende-te, senão eu venho em ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, o que vai valer, o crivo, vai ser a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu vou dar um maná escondido. Então, note que hora nenhuma fala para a pessoa, por exemplo, sair da igreja. Jesus não sai da igreja, mas dentro da igreja você tem de ter o quê? A linha. Você tem de ver o que Jesus fala o quê? Na igreja. Não adianta a gente querer saber, achar que a gente vai mudar a igreja, porque não vai. A igreja, ela é composta de gente que é chamado para a santidade, mas que é pecador. E o que nós devemos fazer? Ouvir o que Jesus está falando, que é para a igreja, e ser compromissado com aquilo que Jesus fala para a igreja, e ensinar o que? Os nossos filhos, quem estiver perto, a gente tem de fazer um esforço. Agora, muitas vezes na igreja, você vai ser o que? Totalmente contrariado. Ou você acha que Jesus não foi? Quando ele entra na igreja e vê essa bagunça toda, só que hora nenhuma fala que ele o que? Se aparta da igreja. Mas fala o que? Que não são todos aqueles que estão na igreja que são vencedores. Vencedor é quem escuta a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Né? Por isso que fala que naquele dia vai ser um dia de separação, aonde dois vão estar no mesmo lugar. Um vai para Deus e o outro não vai. Dois vão estar no campo, um vai e o outro não vai. Então, essa pregação de totalitária, tipo assim, aqui nós somos nós, aqui não tem isso. Não. Quem conhece cada um é o próprio Deus. Por isso nós devemos nos ajudar. Nem pular fora e nem achar que está tudo certo. Naquilo que a gente puder, a gente tem o quê? De estar sempre o quê? Pontuando, e muitas vezes a gente vai ter de ficar quieto porque a gente não sabe quem tem ouvido para ouvir. Jesus, com a espada da boca dele, está falando: olha, quem vencer vai receber uma pedrinha branca, até para a pessoa só. Tipo assim, eu vou mandar um saco de pedra para essa igreja aí, vocês distribuem e vê o que faz. Não, ele conhece cada um. E nessa pedrinha branca vai ter um nome novo que ninguém conhece. Ou seja, quem tem temor de mim vai me conhecer e vai conhecer o nome que eu dou para você, tá bom? Então essa aí é a terceira carta, né? Vamos terminar Tiatira e aí depois as outras três fica para o próximo domingo. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente.
Conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei no leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as, como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós estamos aqui na quarta carta, que é a carta de Tiatira, né, e que naquela apresentação, né, a gente tem que sempre lembrar que, primeiro, 7 cartas são de 7 igrejas reais. Não adianta a gente, tipo assim, desprezar as igrejas lá da Turquia, lá da Ásia Menor, e achar que essa palavra diz respeito somente a nós. Isso é uma megalomania, isso é uma distorção de pensamento. Então a gente tem que saber que essa carta, já que é uma revelação de Jesus, serviram primeiro aos nossos irmãos do passado e todos os irmãos de todas as gerações, e serve para a gente também. Então algumas coisas a gente tem de notar, né? E no momento mais apropriado vou trazer até algumas figuras aqui bastante interessantes, né, a respeito dessas 7 cartas. Mas é o seguinte, essas 7 igrejas. Quando Jesus se apresenta aqui, ele fala que ele é filho de Deus, que ele enxerga como fogo e que o pé dele é bronze polido. O que é? Ele vai esmagar. O que não tiver de acordo, ele vai o que? Detonar. Se ele não fez isso, é porque ele está dando tempo para que haja arrependimento. Mas quando o tempo vencer, não vai ter o que? Barriga me dói. Vai ser o tempo do juízo. Sempre nós devemos lembrar que nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus implantou os últimos dias. Só que o último dia ainda não chegou. Os últimos dias são dias de graça, de possibilidade de salvação. O último dia é dia de juízo. É dia em que as pessoas vão ver que tem uma coisa pior do que a morte. E o que pode ser pior do que a morte? A ira de Deus. É você ser alvo da ira de Deus, é pior do que a morte. Porque as pessoas vão pedir, vão procurar a morte, e a morte não vai achar. E o que eles vão estar falando? Olha, alguma coisa que nos livre da ira do Cordeiro, da ira de Jesus. Então, igual hoje, Jesus está sendo oferecido, né, de todos os modos para as pessoas que não escutarem Jesus, vai chegar um tempo, né, que não vai adiantar apelar para o Supremo Tribunal Federal, não vai fazer uma investigação, uma segunda chance ou uma redução de pena, né, porque no reino de Deus não vale delação premiada. A única coisa que vale é a confissão premiada. Você vai lá e confessa a sua vida e não a do outro. A do outro é com o outro. Então chama confissão premiada. Por quê? Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então a gente não pode ficar o quê? Embolando, empurrando com a barriga. Porque nós não somos vítimas, nós somos culpados. E Jesus é o nosso cordeiro substituto. Então hoje a gente não compra ovelha para sacrificar, nem boi para sacrificar, nem pombinho para sacrificar. Hoje, pela fé, nós nos achegamos o quê? A Jesus. Então ninguém pode ficar destruído, tipo assim, eu sou um pecador, não sei o quê, que isso mata.
O Judas se matou por conta disso. E muitos outros se mataram por conta disso. Né? Vira e mexe, você vê pessoas o quê? Se matando. Não. Nós, do jeito que nós estamos, nós vamos até Jesus e Ele nos recebe. Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo. Então não viva com as suas coisas, com a sua vida, mas viva o quê? Com a vida de Jesus. O meu fardo é suave, leve e tal, tem uma maneira lá toda que fala. Então aqui ele fala: olha, meus olhos são como chão de fogo, meu pé como bronze, eu conheço as suas obras, legal, amor. Isso aqui parece que é Éfeso ao contrário. Tem amor, tem obras, tem fé, tem serviço, tem perseverança e por último faz muito mais do que fez no início. Porém, a pregação horrível. Quem pregava nesse lugar aqui é uma mulher, né, semelhante, não era Jezabel, porque ela tinha morrido, mas assim, era semelhante o que? Essa Jezabel. A Jezabel é conhecida como uma mulher, lá no Antigo Testamento, pra você ter ideia, era uma mulher assim, muito proativa, e ela era casada com um sujeito que era um banana. Para início de conversa, sabe como é que o cara chamava? Acabe. Agora você vê um cara que chama Acabe, o que vocês pegam um sujeito desse, né? É para acabar mesmo, né? Então, esse Acabe era um cara manhoso e ela muito proativa. Ela não era das filhas de Israel, ela era de um outro povo. E o que ela fez? Ela introduziu a idolatria em Israel de maneira sistemática. Ela pagava e alimentava sacerdotes, o quê? De ídolos. E faziam festas pagãs dentro de Israel. Então quem estava ensinando aqui é uma mulher semelhante a essa, que ensinava o que? Ela seduz, ela ensina coisa errada e seduz os filhos, os servos, a praticarem a prostituição, a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E Jesus não é radical com ela em termos de tempo, impaciente. Ele vai e dá tempo para que ela se arrependa, mas não quer arrepender. Jesus dá tempo. A pessoa fala: ah, não me deu tempo. Não, nós estamos tendo tempo. E qual que é o tempo? É para arrepender. O melhor não é essa vida, é a que vem. Mas nessa vida a gente pode viver já com muito o quê? Dignidade. Se a gente viver na luz de Deus. Ela não quer se arrepender da sua prostituição. Por isso ela vai adoecer, vai ficar prostrada em cama, em grande tribulação. E também aqueles que se adulteram com ela, casos não se arrependam da obra que ela incita. E eu vou matar os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão, né? Então você vê, Jesus está falando o quê? Uma coisa que tem a ver o quê? Com os seus pés de bronze, parece aqueles pés de armadura medieval, né? Que o sujeito vai andando na batalha e pisando o quê? A carne, o corpo daqueles que são inimigos. Eu sou aquele que sonda a mente e coração, e eu vou dar a cada um segundo a sua própria obra. Então Jesus é aquele que sonda as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas motivações. As pessoas só conseguem enxergar as nossas ações, mas Jesus vê o que é a nossa motivação. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. O que é isso, coisas profundas de Satanás? Parece que o pessoal estava muito obcecado com o diabo naquele tempo. Igual muitas igrejas hoje, tem muita gente obcecada com Satanás, e quer conhecer e acha que tem de conhecer como é que funciona o inferno, como é que o Satanás faz, quem que está sobre a orientação deles, como é que é a hierarquia diabólica e tal, e fica se mexendo com essas coisas e chama isso de batalha espiritual. Só que a verdadeira batalha espiritual é a gente fortalecer em Cristo, porque Cristo é o que? A luz desse mundo, e é Ele que vai matar o Satanás com o sopro da sua boca. Pronto. Mas esse pessoal, eles estavam muito apegados a isso. Então era uma igreja onde a sensibilidade espiritual, o ocultismo, a revelação, o streamlick, né,
de repente, o que foi? Eu sonhei e agora joga fora a Bíblia, porque o que vale é o sonho que a pessoa sonhou. Em vez dela pegar o sonho dela e ir lá na Bíblia e ser como é que resolve, a pessoa vai ficando muito emocionalmente envolvida, e as nossas emoções, elas não são muito confiáveis. Nós não podemos negá-las de modo nenhum, mas nós não podemos confiar nas nossas emoções. E essas pessoas estavam aqui muito interessadas em conhecer essas coisas profundas, né? Os mistérios, né? As religiões de mistério, o que está por trás, né? Já viu isso, né? Por que não puseram muitos livros na Bíblia que nós descobrimos aqui, que são livros, não sei das coisas, e vai ver onde você vai chegar, vai. Aqui fala onde vai chegar, não é? Então, quem simplificar a vida e se pegar ao bom ensino, à doutrina, tendo as obras, porque Tiatira tinha obras. Eu creio que Tiatira, nesse desenho todo, é a igreja católica, apostólica, romana. Muita coisa boa, né? A igreja, ela preservou os escritos, a Bíblia. A igreja, ela se posicionou contra o infanticídio. Valorizou muito as mulheres. Acabou com o circo romano. Muitas leis hoje da civilização, coisas boas, quem fez? As universidades. Por que existe? A igreja. Os ensinos, o lugar de ensino começou o quê? Com a igreja. Harvard foi um pastor. Primeiro curso de Harvard, teologia, estudo bíblico. E depois foram o quê? Incrementando. Hoje é capaz de você chegar lá. Harvard, a igreja deve ser um lugarzinho pequenininho lá fora. Por quê? Porque a ciência vai tomando conta, porque a ciência fala do homem. Então aqui fala, olha, aqueles que não conheceram as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Orar com regularidade, ler a Bíblia com regularidade, ter comunhão com Deus com regularidade. A gente às vezes gasta tanto tempo à toa e não prioriza o que é o nosso tempo com Deus. Você vê, o Daniel era um homem que era conhecido por orar a Deus 3 vezes ao dia. Eu não queria nem saber o que está acontecendo. Ele abria a janela lá para o lado de Jerusalém, e lá ele orava a Deus. Deus, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é o Senhor que criou o nosso povo. Nós temos pecado contra o Senhor. Ao Senhor pertence a honra e a glória, a nós ficar envergonhados. Ó Senhor, age, tem misericórdia. Se o Senhor for levar em conta o pecado, quem vai subsistir? Ou seja, o cara, ele não é que ele é o certinho, mas ele é o quê? O que intercede, é o intercessor, é a pessoa que ora, é a pessoa que lembra, é a pessoa que separa do seu tempo o tempo para comunhão com Deus. Conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá. E aí, aos pés agora. E reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, as 4 cartas que nós lemos e vamos finalizar por aqui, elas falam que o vencedor é quem ouve e tem comunhão com Deus, e não aquele que se arruma nessa vida. Aquele que está atento à voz de Jesus Cristo, às cartas de Jesus, aquilo que o Espírito diz às igrejas. Faltam 3 cartas, a gente deixa para o próximo domingo, que passou 6 minutos, tá bom? Alguma pergunta? Eu não sei quanto a você, eu acho muito legal essas coisas aqui, cara. Eu acho fantástico você ver dessa maneira, né? Porque não é uma pregação a pregação foi legal, como é que foi, não sei o que e tudo. Não, isso é alimento, é comer coisa boa. Então, vem para cá cedo, a gente tomar
café junto, né? A gente melhorar agora, como nós vamos melhorar a nossa situação lá, né? E ter comunhão, eu acho isso muito, muito, muito legal. Alguma pergunta, alguma consideração? Então, note, a igreja de Éfeso, Leandro Lima, Augusto Nicodemo, o pessoal acha que eu estou, assim, aliás, ele nem sabe que eu existo, mas assim, o pensamento deles não pega isso como se fosse a história da igreja. Só que desde 16 anos atrás, eu tenho estudado muito a história da igreja e eu tenho visto que essas cartas, elas se encaixam perfeitamente. A carta de Éfeso ao final da era apostólica, a Esmirna, a igreja perseguida, Pérgamo, a igreja deslumbrada, e Tiatira, a igreja da Idade Média. Que ao contrário do que muito protestante fala, não foi só escuridão não é a idade das trevas não. Deus sempre tem o seu remanescente em todas as gerações. Muita coisa legal, muita gente de muito valor viveu nessa época, né? Francisco de Assis, por exemplo, é um homem lá de trás, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Domingos, mesmo Teresa d'Ávila, várias pessoas, né, fantásticas, pessoas fantásticas. Tem um bispo do século X, né, que está enterrado lá na Catedral de Westminster, né, que ele deixou um epitáfio maravilhoso lá que fala que a missão dele era mudar ele mesmo, não mudar o mundo, mudar a família, mudar o país. Então é isso. Amém? Ixi, ó quem que veio aqui para fazer. Nós vamos cantar primeiro, aí depois, tá? Você vai tocar lá, Aninha. Espera lá, a tia Aninha vai tocar lá para a gente cantar Deus é tão bom, Cristo é real. Gabriel, você não vai tocar bateria lá não, Gabriel? Vai lá tocar bateria. Vai lá tocar lá a bateria lá. Vai lá tocar a bateria, Bibi. Irmãos, que Deus possa nos abençoar. Então vamos ver se domingo que vem a gente consegue. Eu quero agradecer as orações pela Té, que ela está bem, embora com punhado de dor, né? Mas quem quer o glamour tem que passar por glamour. Gabriel, joia, menininha? Vamos fazer Papai do Céu? Ah, você vai fazer oração, né? Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe todo mundo que estiver aqui. Obrigada por a igreja. Obrigada por essa igreja que a gente viu no culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Qual que é o versículo?
morte. em Cristo Jesus, Em Cristo. mais o dom mais o dom gratuito gratuito Gratuito. de Deus, de Deus, nosso Senhor, é a vida eterna. a vida eterna. A vida eterna. Vamos lá de novo. O salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, O dom de Deus mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. é a vida eterna. É a É a vida vida eterna. eterna. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Amém. Bênção.